Ô, Márcio, quando eu fui lá no Memorial, você estava me contando um pouco da história do povo judeu com o Bom Retiro, né? Que é o bairro ali. Você me explicou que muitos foram recebidos ali, não é? E é assim, como a história do Jorge fugindo pro Brasil, porque era um país que os receberia tranquilamente e tal, teve também esse outro cara que veio parar aqui, que você falou que ia contar a história dele, que era... Stangl, o nazista. O nazista. O nazista. Então ele teve provavelmente uma mesma ideia. Eu vou lá pro Brasil. Então, o Stangl é assim. O Stangl, ele nasceu na Áustria, ele era austríaco, casou e primeiro foi trabalhar na polícia austríaca. Um trabalho normal de polícia. Mas ele entra no partido nazista, que ainda não era oficial na Áustria. Era clandestino. Quando Hitler anexa a Áustria, né, em 1938 ele anexa a Áustria, é o primeiro país que ele anexa, em fevereiro de 38, março de 38, não lembro, aí ele passa a fazer parte do partido oficial. E ele continua trabalhando na polícia nazista. E ele vai ascendendo na carreira dele, ele vê que tem futuro. Ele vai trabalhar na delegacia da Gestapo em Linz, depois vai para cá, vai para lá. E ele acaba indo cuidar da segurança do projeto T4, que é aquele que eu falei anteriormente, de matar os deficientes físicos e mentais. Ele então vira a segurança daquilo lá. O chefe dele lá está organizando vários campos de extermínio na Polônia. E Sobibor era um campo que estava uma bagunça doida, porque era muito desorganizado, então as matanças não funcionavam direito. Esse austríaco, que eu não lembro o nome, o alemão, esse nazista, lembra do Stangl e fala, olha, vem trabalhar em Sobibor. Ele vai para Sobibor e bota a ordem em Sobibor. Ele devia ser um cara rígido, organizado, e fez Sobibor funcionar direitinho. Lá mataram uns 250 a 300 mil judeus em Sobibor. Treblinka depois estava passando por um momento também ruim, não estava funcionando direito, não estava bem organizado, então... Um momento bom, na verdade. Né? Olhando por uma outra perspectiva, era um momento bom. Um momento bom para a ascensão profissional do Stangl. Aí ele é levado para trabalhar em Treblinka e ele realmente organiza muito bem. Ele faz a coisa funcionar como um reloginho e consegue assassinar os 850 mil judeus em Treblinka em poucos meses. E o assustador é isso, quer dizer, ele trabalhava lá, ia para casa à noite, né, com a esposa, com as filhas, tinha 3 filhas, tinha uma vida normal. De noite era uma vida normal, de dia assassinava crianças e mulheres. Quando acaba a guerra, ele fala, bom, eu preciso fugir, porque senão eu vou ser preso e vou ser condenado. Ele sabia que ele era um criminoso. E ele primeiro vai para a Síria. Ele vai para a Síria ajudar o Hafez Assad, pai do atual presidente da Síria, para organizar o aparato de segurança da ditadura da Síria. Então, usando o nome original dele. Franz Paul Stangl, o nome normal dele. Então ele fica na Síria alguns anos ajudando a organizar o departamento de tortura, departamento de segurança e tal. O cara era um cientista da morte. Especializado no assunto, né? Uma das filhas dele, a filha mais velha, que devia ser linda, ainda está viva, linda, maravilhosa, cai nas graças de um dos ministros sírios. Ela ainda era uma criança. Aí o ministro fala, olha, Stangl, quando sua filha virar mulher, eu vou casar com ela, porque o regime muçulmano era assim, o cara escolhia a esposa que ele queria. Aí ele fala, puta, eu preciso fugir da Síria, porque esse cara vai querer casar com a minha filha, não dá, ela vai, primeira menstruação, já vai querer casar com ela. Através de um bispo do Vaticano, Alois, um bispo belga, ele consegue um documento para fugir para o Brasil. Ele consegue um documento do Vaticano para fugir para o Brasil. E ele vem para o Brasil com o nome verdadeiro, Franz Paul Stangl. E vai trabalhar na Volkswagen com o nome verdadeiro, Franz Paul Stangl. E fica trabalhando anos no Brasil. Vai morar em Santo Amaro, um bairro aqui da Zona Sul de São Paulo, onde vários alemães já moravam. E construiu uma casinha, depois construiu uma casinha melhor e foi tocando a vida dele, né, aqui no Brasil, em São Paulo. Essa filha dele casa com um austríaco também, né?
O casamento não dá certo, se separam. E essa é uma história muito louca, porque eu já tinha ouvido falar, e já tem até um documentário do National Geographic que conta que eu não sabia se era boato ou não era boato. Depois eu tive a confirmação que é verdade. Quando ela se separa do marido, né, ele chantageia o sogro. Ele fala, eu quero 50 centavos para cada judeu que você matou. Eu quero, sei lá, 200, 300 mil dólares para não te denunciar. E ele acha que o genro está blefando. E não paga para ver. O genro avisa a família da Áustria, o Stangl está morando no Brasil, em tal lugar, essa casa, trabalha... Deu a ficha para o centro Simon Wiesenthal, que fica na Áustria. O Simon Wiesenthal era um sobrevivente do Holocausto que... Até então, o Stangl usando o nome verdadeiro. Verdadeiro. Ele nunca mudou o nome. Nunca mudou o nome. Aí o Simon Wiesenthal era um sobrevivente do Holocausto que depois da guerra montou esse centro para capturar nazistas pelo mundo. É o que achou o Eichmann na Argentina e ele que recebeu a ficha do Stangl. Aí ele avisa o pessoal do Brasil, avisa primeiro o Mossad também, lá em Israel, fala, olha, Stangl está no Brasil, endereço e tal. Isso foi em 1968, se eu não estou enganado. O Brasil também estava no regime militar, a Volkswagen era poderosa, a comunidade judaica falou, se a gente denunciar para a polícia, é capaz dele fugir, é capaz dele escapar, porque vão avisar ele. Né? Então, monta uma operação junto com o governador do estado de São Paulo, na época, o Laudo Natel, para darem uma voz de prisão junto com o governador, junto com o chefe de polícia, para que não pudesse escapar. Então o Stangl é preso, né, é capturado, levado para a Polícia Federal, fichado, e aí Israel, Áustria e Alemanha pedem a extradição dele. A Áustria porque ele era austríaco, a Alemanha porque ele cometeu o crime em nome do nazismo, e Israel por motivos óbvios. Ele fica ainda 1 ano aqui na prisão no Brasil e acaba sendo extraditado para a Alemanha. É julgado e condenado à prisão perpétua. Mas 2 anos depois de preso, ele tem um infarto e morre na prisão. O assistente dele, Franz Wagner, que trabalhou com ele sob Ibode, depois em Treblinka, também foi preso no Brasil. Ele tinha um sítio em Atibaia. Sempre Atibaia. Morar em Atibaia. Ele foi preso uma vez, o juiz mandou soltar porque disse que o crime tinha prescrito. Mas genocídio não prescreve nunca, segundo a ONU. Isso não era verdade, mas conseguiu ser solto. Foi preso uma segunda vez, foi solto de novo. Depois, na segunda vez que ele foi solto, ele se suicidou com uma facada no coração, uma coisa que parece muito estranha. Parece estranho. De fato. E ele acabou, então, ele foi preso depois do Stangl. Entendi. E acabou se suicidando com uma facada no coração, que não deve ser fácil dar uma facada no coração. Hein? Não parece.